Olá, boa tarde. Olá, amigos e amigas, boa tarde. Foi enterrado agora há pouco o jovem assassinado no Sambão do Povo, em Vitória. Pedro Henrique, de 20 anos, foi morto com um tiro na cabeça durante um ensaio de carnaval. Um adolescente suspeito do crime foi apreendido em um motel. Bastante emocionada, a mãe do jovem, vereadora de Vila Velha, falou sobre a perda do filho. Vanusa Santana vai trazer agora para a gente todas as informações. Vanusa está desde cedo acompanhando toda a movimentação do caso. Vanusa, bem-vinda, boa tarde para você. Olá, Bruna Maria, muito boa tarde para vocês no estúdio, boa tarde ao pessoal de casa que nos acompanha. Essa prisão aconteceu no iniciozinho da manhã de hoje. Um rapaz, um adolescente de 17 anos, foi apreendido dentro de um motel em Cariacica, localizado ali no bairro Rio Branco. Ele estava acompanhado de uma outra adolescente, que é a namorada dele de 15 anos. Esse rapaz é suspeito, né, e acabou confessando ter assassinado o jovem Pedro Henrique na quarta-feira, durante um ensaio técnico de uma escola de samba ali no Sambão do Povo. Foi uma confusão danada, imagens mostraram toda essa confusão provocada por esse rapaz e também por o grupo que Pedro Henrique estava. Aqui ao meu lado está o delegado titular da Delegacia de Homicídios de Vitória, delegado Marcelo Cavalcante. Delegado, o objetivo dele estar nesse motel era justamente fugir da polícia. Boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos. Exatamente. Ele estava utilizando esse estabelecimento comercial a fim de tentar fugir de sua responsabilidade, a fim de tentar fugir da culpa ao qual ele tem. Após ser preso, ele foi conduzido para o departamento de homicídios, onde confessou o crime. Confessou que efetuou o disparo, sim, que foi motivado após a briga, onde ele estava envolvido, a fim de tentar defender os seus compasses, os quais são todos indivíduos ligados ao tráfico de drogas do Morro do Alagoano. Agora, delegado, ele chegou a citar o motivo dessa briga, ele encarou ali a turma que o Pedro Henrique estava, né, com os amigos e familiares, como rivais, de repente teria confundido. O que aconteceu ali? Exato, ele usou a expressão que os amigos estavam sendo intrujados, né? Que é desafiados, E a partir daí ele não estava nesse momento, no início da briga, no início daquela confusão, a qual ocorreu no primeiro piso, conforme as imagens que estão circulando em redes sociais. E quando a briga veio para a parte de baixo, veio para o chão, é que ele entra nesse momento. E aí ele efetua esse disparo de arma de fogo, fala que foi o único disparo, isso é confirmado na investigação, um único disparo, foi recolhido sim um projétil, uma cápsula de 9 milímetros, compatível com as munições que foram apreendidas hoje em sua posse. Hoje não foi apreendido arma de fogo, e sim 9 munições, 9 milímetros, as quais são compatíveis com a que foi recolhido no local. Agora, delegado, esse crime que aconteceu na quarta-feira, cuja vítima é o jovem de 20 anos, filho da vereadora de Vila Velha, a Patrícia Crisanto, não é o único crime que esse rapaz, esse adolescente de 17 anos, gente, ele já era procurado, né, já tinha mandado de apreensão justamente por outros crimes. Fala um pouquinho sobre isso. Exato. Hoje ele está sendo preso em flagrante pelo homicídio do Pedro Henrique Crisanto, da Victória. Além disso, ele foi cumprido esse mandado de busca e apreensão, devido a uma dupla tentativa de homicídio que ele cometeu, e além disso ele hoje confessou mais 2 homicídios que ocorreram no ano de 2022. Então a gente vê que é um jovem, trata-se de um jovem quanto mais, um jovem do crime, um jovem que tem a função dentro da hierarquia do crime, dentro das organizações criminosas, de executar pessoas. Ele é conhecido como faixa preta. Como a gente pode imaginar que um jovem de 17 anos está num local público, com um mandado de prisão e ainda com uma arma, né? Pois é, né? Esse crime foi um crime que chocou muita gente, aconteceu na quarta-feira e hoje, né, como vocês disseram aí, aconteceu o sepultamento desse rapaz lá em Santo Torquato, lá em Cariacica, e a mãe, pela primeira vez,
conversou com a imprensa, ela muito emocionada, ela falou sobre a morte do filho. Vamos acompanhar. Meu filho é a pessoa mais especial desse mundo. Meu filho foi consagrado no altar do Senhor. Meu filho foi criado com muito amor. A gente nasceu, cresceu, criei meu filho numa comunidade de periferia e sempre cuidando dos jovens para que nenhum jovem pudesse ser vítima. E hoje eu vejo que esse jovem é o meu filho, mas todo mundo sabe o quanto que a gente lutou pelo jovem e que outras mães que passaram por isso se sintam confortadas, da mesma forma que o Senhor está me confortando e que nós possamos juntar, unir forças para que outros jovens não sejam outros Pedros e que outras mães não passem o que a gente está passando. E obrigada a vocês da imprensa que a todo momento ficaram mostrando, né? E vocês sensibilizaram a população, a sociedade para estar denunciando. E hoje, né, a pessoa que fez isso com meu filho está ali. E eu não tenho sentimento de vingança, não tenho. Eu quero poder olhar para ele e falar com ele, eu te perdoo. Eu te perdoo pelo que você fez com meu Pedro. Porque se você conhecesse meu Pedro, você não faria isso com ele de jeito nenhum. Meu filho tem um coração tão bom, gente. Tão bom, ele não fazia. Eu não tenho sentimento de vingança. Deus vai te perdoar também. É muito triste esse depoimento da mãe, né, que pela primeira vez fala aí sobre a morte de um filho tão precoce, né? Delegado, eu queria saber, existe a possibilidade de outras pessoas estarem envolvidas também nessa confusão, serem ouvidas, mais pessoas podem ser presas? Sim, trata-se de uma investigação complexa, onde está apenas no início, né? Temos prazos, vamos tentar cumprir todos os prazos dentro do mais rápido possível. Esperamos entregar esse inquérito, essa investigação concluída à sociedade. Tá certo. Delegado, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho aí, em parceria com o DENARC, não é verdade? Exato. Em parceria Queria com o ressaltar isso, a prisão hoje foi realizada pelo DENARC, após nossas informações. Tá certo, muito obrigada. Parabéns aí pelo trabalho. Pois é, né? E a gente continua aqui. Hoje a Polícia Civil fez uma coletiva de imprensa justamente para dar essas notícias que vocês acabaram de ouvir, de ver em casa. E o secretário de Segurança Pública do Espírito Santo também comentou a prisão desse adolescente, a apreensão. Vamos conferir. Um jovem, 17 anos, já tinha um mandado de busca e apreensão lá atrás por tentativa de homicídio em 2020. Ele é apreendido, depois ele é posto em liberdade. Tem o segundo mandado de busca e apreensão também por homicídio. E aí esse mandado vence. Ele tem um terceiro mandado por dupla tentativa de homicídio, que é o que estava aberto ainda em vigor. Então, quando ele é preso hoje, ele é preso pelo cumprimento desse mandado de busca e apreensão por dupla tentativa de homicídio e pelo homicídio do jovem Pedro. E aí esclarecer mais uma vez, jovem Pedro, lá de São Torquato, que não tem nenhum envolvimento com o tráfico de entorpecentes, não tinha nenhuma passagem pela polícia, um jovem que foi única e exclusivamente buscar diversão no ensaio de escola de samba. Fato que nos entristece, a reincidência desses jovens. Mais uma vez nós estamos apresentando aqui um jovem ligado ao tráfico de entorpecentes, filho de família desestruturada, ligado diretamente à questão dos homicídios no Espírito Santo, que no dia do crime portava uma pistola 9mm com alongador para rajada e que diante de um incidente, um desentendimento banal, acaba por matar o jovem Pedro. Pois é, né? Se esse adolescente tivesse aí uma penalidade mais dura, com certeza ele, né, quem sabe ele não faria mais uma vítima, não deixaria uma família mais uma vez sem um ente querido. Bem, eu volto com vocês aí no estúdio. Vanusa, obrigada pelas informações e fica aí uma importante reflexão para a gente também. É necessário urgentemente mudanças nas políticas públicas sociais do nosso país para que a gente não veja dois destinos tão tristes de dois jovens, né? Um agora perdeu a vida tão cedo, precocemente, por conta de um motivo tão banal, e o outro apreendido já carregando aí tantos crimes, tantos envolvimentos, estava com mandados e estava portando uma arma, quer dizer, na rua. Então, assim, é preciso urgentemente rever as políticas públicas para que famílias não chorem as perdas dos seus filhos assim. A gente sabe que precisa realmente ter uma punição, mas isso começou muito cedo. Muito. Né?
Gente, olha só, como a gente viu, esse caso aconteceu no Sambão do Povo. A Prefeitura de Vitória anunciou um reforço na segurança lá no Sambão. O repórter Luciano Rosetti está ao vivo com o secretário de Segurança da capital. Luciano, boa tarde para você. O que muda depois desse assassinato no Sambão? Boa tarde, Bruna, Jorge, amigo e amiga do TN, exatamente como vocês disseram, né? Vai ter um esquema todo especial de segurança no entorno do Sambão do Povo para o desfile das escolas de samba. Estou aqui com o secretário de Segurança Municipal, Amarílio Boni, que vai explicar esse esquema de segurança todo especial que vai ter nas regiões ali do entorno do Sambão do Povo. Então, secretário, que esquema especial de segurança é esse? Boa tarde. Boa tarde, Bruna, Jorge, a todos que nos assistem. Esse esquema ele começou a ser planejado há 40 dias e a gente fez com que as equipes que vão trabalhar nos locais estejam bem definidas, bem distanciadas uma das outras, para que não haja sobreposição tanto da Guarda Municipal como da Polícia Militar, para que a gente consiga fazer uma folia bem tranquila e com segurança. E logo no início do Tancredão vai ter esquema forte de segurança também. Sim, a gente está inovando, fazendo um posto de comando e controle, que a gente vai conseguir condensar ali naquele local todas as forças de segurança. No segundo andar desse mesmo posto, a gente vai ter um ponto de monitoramento. Todas as 40 câmeras da região e do entorno do Sambão do Povo estarão monitorados, além do gabinete de crise, que a gente vai conseguir fazer com que as forças de segurança possam estar conversando para criar alternativas e medidas para melhorar a segurança. Então vai ter Guarda Municipal, vai ter Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiros e esse esquema especial de 40 câmeras no entorno do Sambão, filmando tudo. Isso, as 40 câmeras estarão num painel dentro desse gabinete de crises e aí a gente vai conseguir direcionar os esforços para a atuação, né, caso seja necessária. Lembrando, a gente começou um planejamento há mais de 40 dias que conseguiremos fazer com que o folião possa ir com tranquilidade. A gente tem aí o histórico dos eventos anteriores, dos carnavais anteriores, com nenhuma ocorrência de gravidade, né, fato diferente que aconteceu nos ensaios, mas os anos anteriores trouxeram uma tranquilidade e a gente tem trabalhado para que essa tranquilidade continue, que o folião possa ir ao evento, possa se divertir, possa confraternizar e que seja um momento, né, que a Prefeitura de Vitória é um momento importante e aí para o município e para o Estado do Espírito Santo. Muito bem, a gente tem uma pergunta do estúdio. Pode falar, Jorge. Então, Luciano, a gente sabe que durante os desfiles, né, tem reforço na segurança e esse fato ele aconteceu durante um ensaio técnico. A pergunta que eu quero fazer ao secretário é a seguinte: existe algum planejamento de colocar detectores de metais, né, se já existe isso nos desfiles, mas nos ensaios técnicos, reforçar essa segurança, porque esse jovem estava com uma pistola 9mm, com um alongador, como disse o próprio secretário de Segurança do Estado. Então há a previsão de colocar detectores de metais para evitar a entrada de armas? Muito bem, Jorge está questionando, secretário, que o assassino usava uma pistola 9mm. Existe a chance também, dentro desse esquema de segurança, de usar detectores de metais? Sim, no interior do evento, né, ali a Liga das Escolas de Samba vai providenciar para que a entrada dentro do evento seja feita a revista pessoal. E nós, as forças de segurança, estarão no entorno, fazendo com que, na medida do possível, a gente possa fazer esse acompanhamento, possa dar o apoio e fazer a prevenção necessária para que não tenhamos nenhum problema. Muito bem, perfeito. A gente bateu um papo agora com Amarílio Luiz Boni, secretário de Segurança de Vitória. Então tem esse esquema, Jorge, Bruna e amigo do TN, previsto, né, já preparado há 40 dias para o desfile das escolas de samba no Sambão do Povo. Para a segurança de todo mundo, né? Para todo mundo brincar o carnaval com segurança. Volto com vocês. Mais do que urgente, mais do que necessário, não só nos desfiles, nos ensaios também, que estão ficando cada vez mais cheios, né, cada vez mais gente participando. Então é necessário reforçar essa segurança o quanto antes. Luciano, obrigada aí pelas informações. Agradeço ao nosso entrevistado também. Olha, agora a gente vai falar de outro crime, tá? Mas esse aconteceu na Serra. Um motoboy foi morto a tiro e os criminosos ainda atropelaram o corpo da vítima 2 vezes. Olha que brutalidade, hein? Inicialmente, esse crime é investigado como latrocínio, já que a moto da vítima foi levada pelos bandidos. O motoboy Micael Martins Lacerda, de 28 anos de idade, é a vítima do crime que aconteceu na avenida principal do bairro Praia Mar, perto de Nova Almeida. Micael tinha ido ao bairro fazer uma entrega
em uma loja de autopeças que fica na rua principal. Era por volta de 6 da tarde, mas ele acabou estendendo a permanência porque a moto teria furado o pneu. O motoboy chegou a avisar a empresa onde trabalhava, mas antes que eles fossem ajudar, já tinha resolvido e aí permaneceu na área até por volta de 9 horas da noite, quando o crime aconteceu. O caso inicialmente está sendo tratado pela polícia como latrocínio, assalto seguido de morte. Mas testemunhas com quem conversamos aqui contaram uma história bem diferente. Disseram que o motoboy estava bebendo em uma distribuidora logo depois de ter resolvido o problema do pneu furado. Só que ele arrumou confusão com alguns rapazes porque achava que esses rapazes estavam mexendo na moto dele. Bem, logo que Micael saiu do local, esses rapazes em 2 veículos vieram seguindo ele. E aí, no momento em que ele chegou aqui, dispararam contra a vítima, que caiu já morta no chão. 2 disparos, um na cabeça e um no pescoço. Pois bem, mesmo depois de Micael estando morto nesse local, as testemunhas contaram que os homens passaram por cima do corpo dele com os 2 veículos e, em seguida, levaram a moto embora. Micael foi atingido na cabeça e pescoço. A moto dele foi encontrada na Avenida Beira Rio, em Nova Almeida, e recuperada ontem mesmo pela Polícia Militar. Sobre a morte, há uma outra hipótese para discussão no bar. A que Micael teria mexido com uma mulher e o companheiro dela não teria gostado. E os 2 discutiram. E seria o próprio homem quem o teria matado. Mas essas são hipóteses que vão ser investigadas agora. Que brutalidade esse crime, né? Primeiro morto a tiros, depois os bandidos ainda atropelaram o corpo da vítima. Horrível. Olha, vamos chamar a Suzy Faria, não é, que acabou de contar pra gente essa história. Suzy, você fala de outras 4 linhas de investigação da polícia, né? A gente já tem aí alguma novidade sobre os autores desse crime? Boa tarde para você. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Bruno e amigos da TN. Não, Jorge, ainda não se tem nenhuma informação adicional, porque a ocorrência está para ser entregue à DHPP da Serra e só a partir daí é que as investigações começam a ir mais profundamente. O que a gente sabe é que há essa linha de investigação, tanto dessa discussão que aconteceu no bar e a partir daí essa morte acontece. Inicialmente, como a moto foi levada, se pensou em latrocínio, tentativa aí de morte seguido por conta de assalto. Mas no decorrer da investigação, daquilo que a gente ouviu de muitas pessoas lá no bairro, parece que a história não é essa. E é bem provável que a gente ainda tenha algumas surpresas no decorrer dessa investigação com o resultado do que de fato aconteceu com o motoboy. Você imagina, ele vai entregar uma peça, resolve ficar por ali, pneu fura, fica mais um tempinho, aí a cerveja acaba subindo a cabeça, ele arruma uma confusão, olha para uma pessoa, enfim, acaba de qualquer maneira, como você muito bem diz várias vezes aí, quando está no estúdio, nada merece um fim como o rapaz teve. Olhar para alguém, reclamar que alguém está mexendo na moto dele, peraí, né? Mataram o rapaz, não satisfeitos, 2 veículos passaram por cima do corpo dele e ainda levaram uma moto para dificultar o entendimento da investigação, que poderia ficar, caso eles não pegassem bons profissionais, apenas como latrocínio. Só que ele esquece que eles mexeram com crimes contra a vida e lá tem muitos bons profissionais para resolver casos como esse, George. Pois é, vamos aguardar a investigação e a gente sempre pede ajuda, né, dos amigos do TN. Você que está assistindo, se tiver alguma informação sobre suspeitos, é só ligar para o 181. É isso aí. Obrigada, Suzy, pelas informações. Gente, um celular explodiu e causou um incêndio em Mimoso do Sul. As chamas rapidamente se alastraram e destruíram praticamente todo o quarto de uma casa. Um casal de idosos, sendo o marido cadeirante e o neto deles, precisaram de ajuda dos vizinhos para sair do imóvel. A moradora contou que o celular estava carregando sobre a cama, olha que perigo, quando de repente explodiu. O corpo de bombeiros foi acionado e apagou o fogo, mas muita coisa já tinha sido destruída. Apesar do susto, ninguém se feriu. A idosa foi levada ao hospital para exames, já que inalou aí muita fumaça. Uma perícia no local vai apontar se o celular foi mesmo o causador do incêndio.
Olha, um motociclista foi baleado durante um assalto no bairro Canaã, em Viana. Os bandidos tentaram roubar a moto, ele reagiu e acabou levando um tiro no peito. O crime aconteceu na saída do bairro Universal, próximo ao bairro Canaã, em Viana. A vítima, um homem identificado apenas como Renaldo, levou um tiro no peito durante uma tentativa de assalto. Ele trabalha num posto de combustíveis e estava indo para o serviço de carro por volta das 6 horas da manhã, quando foi abordado pelos criminosos, que estavam em uma moto. Quando percebeu que se tratava de um assalto, a vítima jogou o carro para cima dos bandidos, o que acabou derrubando a motocicleta. Foi nesse momento que um dos assaltantes, o que estava na garupa, sacou a arma e atirou. De acordo com pessoas próximas à vítima, o tiro por pouco não atingiu o coração dele. Depois do disparo, os criminosos fugiram. Renaldo ainda foi buscar os primeiros socorros no pronto atendimento de Arlindo Vilasque. Mesmo baleado, ele foi sozinho ao PA dirigindo o próprio carro. Em seguida, foi levado para o Hospital São Lucas, em Vitória. Apesar da gravidade da situação, ele estaria fora de perigo e se recuperando. A polícia investiga o crime como tentativa de latrocínio. Quanta violência, né? A polícia fez buscas, diligências, mas até agora não houve detidos e o caso está sendo investigado. Olha, agora a gente vai falar de um abrigo clandestino onde pessoas com deficiência intelectual eram mantidas. Há suspeita de estupro no local. Que história, hein? Vamos conversar agora com a repórter Manuela Machado, que vai trazer mais informações. Boa tarde, Manu. Boa noite, Bruna. Boa tarde, Bruna, George. Realmente uma história que chamou a atenção dos moradores de Itapemirim, região sul do estado. Esse abrigo clandestino funcionava no bairro Itaoca. E o enfermeiro, o falso enfermeiro de 38 anos, ele foi preso e já foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Marataízes, onde está aí à disposição da Justiça. Ele foi autuado pelos crimes de maus tratos e cárcere privado. Esse falso enfermeiro, ele até tinha trabalhado em um hospital em Cachoeiro de Itapemirim. Ele era gesseiro, mas fez um curso de cuidador. Então ele foi ganhando confiança, né, de algumas pessoas, inclusive de uma ONG que cuida de pessoas com HIV. E ele acabou montando esse abrigo clandestino em Itapemirim. 6 pacientes com deficiência intelectual estavam nesse abrigo e já foram para a casa de familiares, inclusive uma mulher de 58 anos, uma paciente também com deficiência intelectual. Existe a suspeita dela ter sido estuprada por um outro paciente de 34 anos. Ele seria dependente químico e também soro positivo. A polícia agora aguarda resultados dos exames e se essa violência sexual for confirmada, esse suspeito será preso. Eu volto com vocês aí no estúdio. Que história horrível, né? O caso tem que ser investigado, né, severamente e tem que ser punido. Punição, é absurdo. já. Manuela, obrigado aí pelas suas informações. Ô, gente, ontem a gente, falou sobre esse caso aqui bastante no TN1. O senador Marcos Duval, senador capixaba, que ontem publicou uma mensagem na rede social dizendo que iria renunciar ao cargo, voltou atrás. No post, Duval disse que ia abandonar definitivamente a política e iria pedir o afastamento do cargo. Então vamos contextualizar essa história novamente para você, amigo do TN. Essa mensagem no Instagram foi publicada ontem às 2 da madrugada, depois que o senador Marcos Duval recebeu uma enxurrada de críticas bolsonaristas ao cumprimentar o presidente eleito do Senado, Rodrigo Pacheco. O Pacheco era o candidato adversário da chapa liderada por Marinho, do grupo bolsonarista. Pois é, Marcos Duval diz que recebeu várias críticas e depois disso acabou fazendo uma live em que afirmou que teria sido coagido pelo ex-presidente Bolsonaro a fazer uma gravação com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral com o objetivo de conseguir alguma declaração para tentar incriminar o ministro em dezembro do ano passado. O senador acabou contando o fato para Alexandre de Moraes e declinou do que é chamado de complô. Durante a tarde de ontem, o senador voltou atrás. Diz que fez a declaração no calor da emoção e que o pedido teria sido feito pelo deputado federal e não pelo ex-presidente. Pois é, mas o ex-presidente Bolsonaro estava na sala em que ocorreu essa reunião, viu, mas ficou em silêncio. Só no final ele deu uma declaração de que estava concordando com a fala de Duval em
aguardar um pouco antes de chegar até o ministro Alexandre de Moraes. Em relação à renúncia, Duval disse que vários políticos o procuraram e o demoveram da ideia de deixar o mandato de senador. Ontem à noite, o senador também prestou depoimento na Polícia Federal, que já está investigando o caso. Agora, mesmo recuando e negando essas informações que, segundo ele, foram dadas no calor da emoção, o próprio senador já havia dado uma entrevista à revista Veja, com todas as declarações, inclusive com cópias das conversas que manteve com o ex-deputado. A própria reportagem foi antecipada depois das primeiras declarações que foram dadas aí pelo senador Duval. Pois é, né? Então, resumindo, Marcos Duval disse que iria renunciar, que acusou o ex-presidente de tentar tramar uma gravação com o ministro Alexandre de Moraes para dar um golpe. Disse tudo e agora a Polícia Federal está investigando. Então, o fato é que houve essa reunião, foi confirmada essa reunião, estava o ex-deputado e também o ex-presidente Bolsonaro, na época presidente. Isso. E no final das contas, Bolsonaro ouviu tudo e simplesmente concordou no final, mas não deu nenhuma palavra. Vários analistas disseram que há uma suspeita nessas reuniões de que possam estar sendo gravados, então o presidente ficou em silêncio. Mas também há suspeita aí, pode ser investigada uma prevaricação, que é quando um agente público não age, né, para impedir algo que é contra a lei. Então tudo isso está sendo investigado, a Polícia Federal já ouviu todos os envolvidos, vamos ver como é que vai ficar agora. Vamos seguir acompanhando. Né? Bruna Maria, você que é uma atleta, faz canoa lá no mar. Canoa eu faço. Você já correu uma maratona de 3 ou 5 quilômetros? Cara, não. Corrida não é meu forte. Eu remo, eu faço academia, mas correr não é meu forte. Pois é, eu já joguei basquete, já corri bastante na quadra, mas tem séculos, né? Olha, mas um atleta é sempre um atleta, não é não? Mais ou menos, de fim de semana. Olha aí, escondendo o jogo. Mas olha só, a gente está nessa vibe então de esporte. Tem gente que se prepara para uma maratona, sim, mas é uma maratona na passarela do samba. Olha, vamos conhecer agora a Emanuele. Ela vai desfilar somente em 7 escolas no Sambão do Povo. Meu Deus. A primeira coisa do dia é o treino. Emanuele chega cedinho na academia para se preparar. Eu chego bem cedo, pego pesado. Isso quando eu não vou pro futevôlei, que eu também faço futevôlei, né? E aí a gente vem, malha pesado, malha 1 hora, 1h30. Depois vai para casa, toma um café reforçado, né? Porque nesse período a gente faz uma dietinha para poder manter toda essa rotina que a gente tem e depois eu vou pro trabalho. Se você não sabe, a nossa amiga aqui é apaixonada por carnaval. Nessa rotina de malhação, na reta final para o desfile das escolas de samba, as pernas são o foco principal. Eu valorizo mais as pernas, né? Porque é onde eu sambo, que a gente tem que estar naquela vai e volta. Fazer fortalecimento é muito importante, principalmente nos joelhos, né? Porque o samba, querendo ou não, ele tem muito impacto. Então, se você não fortalece, você corre risco de cair, de se machucar. Então, você tem que estar bem preparado mesmo os seus músculos para poder você estar sambando na avenida. Ah, eu vou te contar um segredo aqui. A Escola do Coração é a Chegou o que Faltava. Mas só que a Emanuele vai desfilar em 7 escolas. Isso mesmo, 7 escolas. É uma verdadeira maratonista do Carnaval Capixaba. Esse ano eu venho em 2 escolas como ritmista, venho em 4 como harmonia e no meu pavilhão querido eu venho no chão sambando, que é o que eu também gosto de fazer e muito. Falando tanto em carnaval, né? É hora de se transformar. A funcionária pública de 42 anos trabalha pesado para fazer bonito na hora de defender as cores do pavilhão. Toca sanfoneiro, que a festa vai começar. E toca canjica broa, serve o bolo de fubá. Eu lembro quando eu era pequenininha, que eu ia para os ensaios da escola de samba, que era ali na pracinha de Goiabeiras, gente. 3 anos de idade eu indo para a escola de samba com meu pai e minha mãe. E aí hoje a gente, depois de 12 anos de jejum, a gente consegue o tão sonhado especial. Então assim, esse ano o nosso desfile ele é com muito carinho, muita emoção, muito esperado pela comunidade. A galera da academia, que fica no bairro Maria Ortiz, em Vitória,
fica admirada. Ela é muito dedicada, tá? Ela chega aqui às 5h20 da manhã, tá? Muito assim, muito fervorosa mesmo naquilo que ela faz, e ela consegue fazer todo o treino dela para ela poder ficar bonita no carnaval. E ela treina para isso o ano todo, né? Para maratonar o nosso carnaval. O combustível desse carnaval. Toca sanfoneiro, cabeça vai começar. Haja fôlego em 7 escolas. 7 tá escolas. arrasando. Tá arrasando. Super preparada. A gente falar em arrasando, Mari, faz favor, rapidinho. Antes Mariana, do intervalo, gente, que antes de visita entrar pro especial intervalo. aqui no estúdio. Vocês lembram da Mariana? Fica aqui no meio, Mari. Lembra da Mari? Mari era repórter aqui em 2018, né, Mari? 2018, é. Você foi pra onde? Conta pra gente. Chega pertinho pra Depois, você pegar aqui o microfone. Eu fui pra Austrália em 2018, abril de 2018. Minha ideia era ficar lá 6 meses, aprender um pouquinho de inglês, mas aí resolvi ficar de vez, Ficou! Por que o Joe não veio aqui? Oh, honey, please. Aqui, Cadê, ó, meu o marido da legal. Mari e Joey. Visitas especiais aqui no estúdio. Sejam bem-vindos. Obrigada. Tá? Parabéns, que bom que você é uma pessoa muito querida, né, por toda a equipe aqui. É verdade. Parabéns, tá bom? Obrigada. De todo o coração. Muito obrigada. Valeu, Joey. Valeu, Vamos pro gente. intervalo, gente. Rápido intervalo. Vamos chamar o intervalo todo mundo junto aqui, então. Ó, na volta, o TN1 vai falar sobre o mutirão de cirurgias que está rolando na Serra. E tem mais, idosos de volta ao mercado de trabalho. Tudo para ajudar a família. Um instante só. TN1 de volta falando de um assunto muito importante, tá, galera? Amanhã tem mutirão de cirurgia na Serra. Manuela Machado vai trazer esse assunto aqui pra gente agora, porque a ideia é zerar a fila de quem tá esperando por esses procedimentos já há muito tempo, né? É o Luciano que tá lá. Ah, é o Lu? Trocaram. Opa. Trocaram o vivo. Ah, Luciano. Luciano Rosetti apareceu aí. É com você, Lu. Manuela mudou um pouquinho, né? Luciano, gente. Boa tarde para vocês. Vamos lá, vamos falar de coisa boa, né? Mutirão para 700 pacientes neste sábado no município da Serra. Isso vai ser feito, né, de 8 às 15 horas no Cine Municipal em Portal de Jacaraípe. É importante lembrar que a meta é zerar a fila de pacientes que estão aguardando para cirurgias de vesícula e hérnia umbilical. E uma coisa muito importante, a Serra atualmente tem 2.400 pacientes na fila, né, esperando por cirurgias. Então essa é uma grande oportunidade para ir zerando essa fila aos poucos. Então você que precisa, vou repetir o serviço para você, ó. 700 pacientes vão ser atendidos de 8 da manhã às 15 horas no Cine Municipal em Portal de Jacaraípe. Aproveita o sabadão para cuidar da saúde. Serviço dado, volto com vocês. Luciano, volta para vocês aí. Luciano Machado, uma mistura de Manuela Rosetti e Luciano Machado. Mas tá certo, a informação foi passada aí com maestria, né, Lu? Obrigada aí pelas informações, meu amigo. Excelente oportunidade. Quem tá precisando aí, né, de fazer cirurgia, amanhã tem mutirão. Valeu, Luciano. E a polícia está à procura de uma adolescente de 17 anos suspeita de esfaquear um homem que anunciou o carro na OLX. A gente está acompanhando, né, essa história para atrair a vítima. Ela e um rapaz que já está preso se passaram por compradores. Na hora, anunciaram o assalto. O homem reagiu e acabou esfaqueado. Rafael Abreu Teixeira de Souza tem 21 anos. Ele foi preso por suspeita de tentativa de latrocínio e negou a participação no crime. Tem as filmagens lá, se puxar as filmagens lá vai ver que não foi eu. O horário lá eu estava no meu serviço trabalhando. A polícia não tem dúvidas do envolvimento do jovem no crime. Houve vários desdobramentos. Houve denúncia anônima, houve informações levantadas pelos policiais, populares que não quiseram se identificar. Então, várias informações em conjunto, nós conseguimos chegar aos 12 envolvidos. Ela reconheceu através de um álbum que nós apresentamos no hospital, né, que equipara o reconhecimento na delegacia de polícia, conforme a orientação do STJ. E, posteriormente, quando ela tiver alta, vamos escolher o termo de depoimento dela na delegacia. A vítima, um homem de 52 anos, continua internada no Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha. O dono do carro havia anunciado a venda do veículo no site. E quando encontrou com Rafael, o possível comprador, pediu para fazer um test drive. O suspeito estava com uma menor, de 17 anos. O assalto foi anunciado e a adolescente, que estava sentada no banco de trás, esfaqueou a vítima 5 vezes. Eles deixaram o homem na rua e fugiram com o veículo.
Ferido no braço, punho e também no abdômen, o dono do carro pediu ajuda. A tentativa de latrocínio aconteceu na noite da última segunda-feira no bairro São Cristóvão, em Vila Velha. Em 24 horas, o veículo foi abandonado no bairro Vale Encantado, no mesmo município. De acordo com a polícia, o acusado, que tem 21 anos, já foi encaminhado ao presídio de Viana. Ele tinha uma passagem por tráfico de drogas, mas há um ano estava com a carteira de trabalho assinada. Trabalhava em uma empresa de manutenção de ar-condicionado. Ainda de acordo com a polícia, a adolescente, que tem 17 anos, continua foragida. Eu já estou providenciando a representação do mandado de busca e apreensão do adolescente infrator para que a gente finalize esse caso o mais rápido possível. Olha, o suspeito foi autuado por corrupção de menores e tentativa de latrocínio. Quem tiver informações sobre a adolescente pode fazer a denúncia ao 181, não precisa se identificar. A vítima esfaqueada continua internada, tá? O estado de saúde é estável. Vamos voltar a falar do assassinato de Pedro Henrique Crisanto. O jovem de 20 anos foi morto na última quarta-feira com um tiro na cabeça durante um ensaio no Sambão do Povo. O corpo de Pedro Henrique foi enterrado agora há pouco num cemitério de Cariacica. Pais, parentes e amigos do jovem se despediram em meio a muita dor e a muita tristeza. A despedida de Pedro Henrique foi reservada apenas à família e amigos. O tio da vítima é guarda municipal de Vila Velha. Colegas de farda também estiveram presentes. A vereadora de Vila Velha, Patrícia Crisanto, mãe do jovem, estava muito abalada. Ao lado do marido, falou da criação do filho no bairro São Torquato e da perda tão violenta. Meu filho foi consagrado no altar do Senhor. Meu filho foi criado com muito amor. A gente nasceu, cresceu, criei meu filho numa comunidade de periferia e sempre cuidando dos jovens para que nenhum jovem pudesse ser vítima. E hoje eu vejo que esse jovem é o meu filho. O velório e sepultamento de Pedro Henrique Crisanto da Vitória, de 20 anos, aconteceu hoje pela manhã no cemitério Parque da Paz de Cariacica. Pedro nem iria sair de casa na noite da última quarta-feira, quando amigos o convidaram. Ele estava em um camarote, no Sambão do Povo, em Vitória, assistindo o ensaio técnico das escolas de samba. Um grupo que estava no local brigou com Pedro Henrique e um primo foi defendê-lo. O suspeito, um adolescente que estava armado, atirou na cabeça de Pedro, que morreu na hora. A vítima pode ter sido confundida com outra pessoa. Pedro trabalhava na recepção da Secretaria de Educação da Prefeitura de Cariacica há 2 anos. E segundo familiares e amigos, principalmente os colegas de trabalho, era um jovem muito prestativo, amoroso e de bem com a vida. O chefe do meu filho, os amigos do trabalho, todo mundo aqui. Meu filho, nem dia de chuva forte, que tudo alagava. Meu filho não deixava de trabalhar. Não, mãe, dá pra mim sim, sabe? Então, assim, é um sentimento mesmo de... não sei. O suspeito foi apreendido pela polícia. Emocionada, Patrícia deixou uma mensagem para o assassino do filho. E eu não tenho sentimento de vingança. Não tenho. Eu quero poder olhar pra ele e falar com ele, eu te perdoo. Eu te perdoo pelo que você fez com o meu Pedro. Porque se você conhecesse meu Pedro, você não faria isso com ele. De jeito nenhum. Meu filho tem um coração tão bom, gente. Tão bom, ele não fazia. Eu não tenho sentimento de vingança. Deus vai te perdoar também. Pedro Henrique era o filho mais velho de Patrícia. A vereadora tem outro menino, de 11 anos. Antes de encerrar a entrevista, ela deixou um recado aos jovens. E você, jovem, ouça seus pais, ouça mesmo. E não deixe nenhum sentimento fazer com que você tire a vida dos outros. Porque ele não tirou a vida do meu Pedro, não. Ele tirou a nossa vida. Nossa vida, mas Deus vai sustentar. Obrigada, tá, gente? Que fortaleza essa mãe, né? Isso aí, ouvir né? esses depoimentos. Nosso abraço carinhoso para toda a família do Pedro. Isso aí. Olha só, a gente muda um pouquinho de assunto. Desfrutar da tão sonhada aposentadoria para alguns idosos ainda parece estar um pouco distante de se concretizar. É que muitos deles estão retornando ao mercado de trabalho. Pois é, uma pesquisa mostrou que aqui no Espírito Santo, 10 mil idosos retomaram as atividades. E para isso, uma lista de justificativas, entre elas a necessidade, gente, de ajudar a família. Doutor Antônio Castro, 80 anos. O advogado trabalha no escritório em casa. Faltam alguns documentos aqui, depois você tem que vir no escritório.
Ele se aposentou aos 53 anos de idade, mas além do prazer em exercer a profissão, conta que precisou aumentar a renda da família. Dr. Antônio ainda ajuda 2 filhas que estão desempregadas. Os filhos não estando bem, a gente não se sente à vontade, né? Então a gente tem que, como eu tenho mais recursos, tenho mais conhecimento, sou advogado, então a gente consegue, né, trabalhar. E eu estou trabalhando para suprir a necessidade dela, a gente banca uma mensalidade. O idoso mostra que ganha vitalidade com os desenhos que faz e atividades que exercitam a mente. Faço assim, eu fico diversificando. A hora eu faço um desenho, a hora eu faço uma música, a hora eu vou para o xadrez, que eu gosto de jogar xadrez. Então é maneira de exercitar a mente, né? E neste estacionamento no centro de Vitória encontramos outro Antônio. Hoje ele trabalha no atendimento aos clientes e faz de tudo um pouco. Seu Antônio aposentou como cobrador de ônibus, mas com orçamento apertado voltou a trabalhar. Primeiro porque eu gosto de trabalhar, né? Eu não costumo ficar parado, né? Eu trabalho desde a idade de 15 anos na roça, que é vim pra cá trabalhando. Então eu sempre costumei ficar na atividade e isso me faz bem para mim. Além de ajudar também nas despesas. A despesa também, entendeu? E a aposentadoria fica pouco. É muito escasso, né? Muito pouco, entendeu? O Espírito Santo tem mais de 565 mil aposentados e pensionistas pelo INSS. 70% ganham um salário mínimo. Por isso que mais de 10 mil profissionais voltaram ao mercado de trabalho. O presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados do Espírito Santo disse que voltar ao trabalho após se aposentar é uma realidade no estado. E a busca pelo emprego aumentou durante o período da pandemia. Os aposentados voltaram a ser arrimo de família. Os filhos e os netos que ficaram desempregados voltaram para casa dos aposentados. Eles abraçaram os filhos e os netos e agora estão tendo que manter, além das despesas dele e da esposa, também da família. Jânio ressalta que os idosos não querem competir com os jovens no mercado de trabalho, mas aumentar a renda, já que perdem uma quantia considerável após a aposentadoria. O aposentado sempre ganhou, aposentou com 10, 8, 10 salários mínimos e hoje está ganhando 2, 3 salários mínimos. Por quê? Porque não existe uma política de correção e de valorização das aposentadorias. Então, cada dia mais, o aposentado ganha menos e compromete a sua vida e a sua saúde e da sua família. Ele não está voltando ao mercado de trabalho por prazer, para poder ocupar o tempo, não. A grande maioria está voltando ao mercado de trabalho por necessidade. Muito triste isso, né, gente? Olha, agora a Bruna Maria tem um recado para a gente. Fevereiro tá na área e o Capixaba Cap já está em clima de carnaval. E no próximo domingo você pode ganhar muito dinheiro na semana especial do Capixaba Cap com dupla chance de ganhar. Tem R$250 mil no quarto prêmio e ainda tem R$15 mil do primeiro ao terceiro prêmio. E mais, hein? Tem 15 giros de R$1.000. Não dê bobeira. Compre vários Capixaba Cap e concorra a muito dinheiro. São R$310 mil em premiações. Aponte o seu celular para esse QR Code aqui, compre agora ou compre num ponto de revendas aí, pertinho de você. Lembre sempre de informar seu CPF e telefone quando for comprar o seu título. É uma forma do Capixaba Cap te identificar mais rápido. Garanta já seus títulos e boa sorte! Domingo tem R$250 mil no quarto prêmio. Não perca tempo. Ao adquirir esse título, você pode contribuir com a Vitória Down. Capixaba Cap, custa pouco sonhar. Olha, vamos falar agora de uma operação da Polícia Federal que faz busca e apreensão em todo o Espírito Santo, né, Bruna? Isso. É mais uma etapa da operação contra os atos golpistas no dia 8 de janeiro. Então, a Polícia Federal saiu hoje para cumprir 27 mandados de busca e apreensão e 11 de prisão preventiva em 6 estados. Os estados são Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e o Distrito Federal. Esses mandados foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal e essa é a terceira fase da Operação Lesa Pátria, que busca identificar quem participou, quem financiou e estimulou os atos golpistas praticados aí no dia 8 de janeiro deste mês, um domingo, em Brasília. Esses atos terminaram com a invasão e vandalismo na sede dos 3 poderes, destruíram
tudo. Exatamente. Teve ainda, Jorge, 8 mandados de busca e apreensão em endereços aqui do estado. 9 foram no Rio de Janeiro e outros 4 em Minas Gerais, 4 também no Distrito Federal, Paraná e Santa Catarina. A operação da Polícia Federal começou logo após os atos. Os acampamentos também ficaram proibidos pelo STF. Na prainha, em Vila Velha, 2 pessoas foram detidas no dia 9 de janeiro, a gente mostrou aqui. 2 dias depois, os empresários capixabas Guerino Souza Filho, de 52 anos, e Andrés Cassiano Vieira, de 48, foram soltos. Eles vão responder em liberdade e estão proibidos de se aproximarem de qualquer quartel. Em Brasília, 5 capixabas tinham sido presos pelos atos golpistas e a gente segue acompanhando aí toda essa movimentação. O coronel Walter Gomes Ferreira está sendo julgado no Fórum de Baixo Guandu, no noroeste do estado. Ferreira foi apontado como líder de um grupo que cometeu vários homicídios e outros crimes na região. Além dele, irão a júri popular Vilma Aparecida Teche e Fábio Eugênio Bastos. Os 3 foram denunciados em fevereiro de 2008 pelos crimes de associação criminosa e homicídio duplamente qualificado, praticados em atividade de grupo de extermínio. A gente lembra que o coronel Ferreira já foi julgado e condenado em 2015 por ser um dos mandantes do assassinato do juiz Alexandre Martins de Castro Filho. Ele foi morto em 2003 em Vila Velha, quando saía da academia. 12h, 48 minutos, rápido intervalo. Não sai daí não que a gente já volta com as dicas da agenda cultural. Tem ritmo aí para todos os gostos. Perde não. Estamos de volta agora, 12h51. Sextou, né, gente? Sextou para mim, já fiquei sabendo que não sextou para Bruna e também não sextou para Manuela Rossetti. Opa, falei errado, Manuela Rossetti? O que é isso? Explica para ela, Manu, que ela não vai entender. Deixa eu te explicar, Manu, um amigo do TN já sabe. Agora há pouco eu fui chamar o Luciano, mas na verdade eu te chamei. Então agora a Jorge fez aí essa troca. Manuela Rossetti não, né? Manuela Machado, que vai dar as dicas aí, porque tem muito show rolando nesse final de semana, né, Manu? Bem-vinda. Isso mesmo, Bruna. Bruna Maria e George Beat, não é nada de George Bruna, não. George Maria, já ia chamar ele de George Maria. Isso mesmo, sextou e com uma programação cultural aí extensa, tá? Hoje à noite, a partir das 10 horas da noite, na Praia do Canto, em Vitória, tem o grupo baiano Tomate. O show aí custa R$ 70 e a classificação 18 anos. Também vai ter show do Bero e Samba Júnior. E na Serra, no Shopping Mestre Álvaro, tem o Verão do Mestre, a partir das 5 horas da tarde, tem show hoje com Felipe Dilon. Essa programação acontece hoje, amanhã e domingo. É no estacionamento do shopping e tem também atrações para crianças e mesas aí, né, locais para lanche e bebidas. E tem Maurício Manieri em Vitória também, no espaço Patrick Ribeiro, amanhã, a partir das 9 da noite. A mesa para 4 pessoas custa entre R$ 800 e R$ 700 e a cadeira R$ 250. O show está previsto para começar às 9 horas da noite, a classificação 16 anos. E também tem o baile do Jambu. Esse baile promete aí uma mistura de ritmos, tem lambada, música baiana, arrasta-pé. Essa estreia é uma estreia que promete fazer tremer a pista da Enseada CCVV na Enseada do Suá. Os shows começam a partir das 6 horas da tarde e a entrada é a classificação a partir dos 16 anos. Bem, eu sei que estou no plantão no final de semana e vocês dois aí, Bruna e George, já escolheram a programação de vocês? Eu volto com vocês no estúdio. E eu estou no plantão juntinho com você, Manu. Inclusive, ela quer que você apresente o jornal para ela. Verdade. Quem sabe, vamos tentar. Agora, Manuela, você já escolheu para qual show também você vai? Então, meu amigo, eu vou trabalhar. Não, dessa vez não. Você sabe que eu gosto de sair, mas dessa vez vou ficar em casa. Manu, mas é de noite, é baladeira, não vai trabalhar o dia inteiro. De repente, né, eu e Manu, a gente anima aí depois do plantão, quem sabe, né, Manu? Conheço, de longos carnavais. Sábado dá pra gente programar, Bruna. Combinado, então, minha amiga. Obrigada aí pelas informações. Agenda cultural movimentada aí para o fim de semana. Muito bom, muita opção bacana para curtir. E agora tem a capa do jornal. Vamos ver os destaques do jornal A Tribuna. Sexta-feira, 3 de fevereiro. Veja os destaques do jornal A Tribuna.
Sambão terá reforço com mais de 310 policiais, 120 agentes, drone e câmeras. Pedro era muito amado e trabalhador, afirma mãe. Minha Casa Minha Vida vai ter imóvel de 1 quarto. Duval recua e culpa Silveira por plano golpista. Fraudes em compras pela internet deixam mais de 2.400 no prejuízo em 1 ano. Na foto principal, emoção na volta às aulas após massacre em escola. E veja ainda na edição de hoje. Vida em Portugal vira pesadelo para capixabas. Em esportes, a Aeroflá rumo ao sonho do bimundial. E Vitória assume a liderança. Hoje cedo, manifestantes fecharam a BR-101 em São Mateus por mais de 3 horas durante um protesto. A rodovia foi interditada nos 2 sentidos por mais de 3 horas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os manifestantes são da Associação de Agricultores e de Produtores. Eles protestaram contra as atitudes violentas por parte de seguranças da empresa Suzano. O ato causou um grande congestionamento. A Suzano repudiou a manifestação por impedir o direito de ir e vir e disse ainda que o protesto é organizado por grupos que vêm invadindo áreas da empresa para a venda irregular dos terrenos. Para liberar a pista, a polícia negociou uma reunião para a semana que vem entre Suzano, PM e a Associação de Produtores. A gente já mostrou aí a agenda cultural das atrações para o fim de semana. Vamos saber, então, como é que fica o tempo, né? Será que vai dar festa na praia? Olha, eu acho que sim, esse calorão que está fazendo, mas vamos saber agora, tá? Olha só, o tempo vai ficar estável em todo o estado. Imagens ao vivo aí agora já comprovam que o sol está bombando, né? Ao longo do dia. Vai ter aí um aumento de nuvens em todas as regiões, mas não tem previsão de chuva não, tá? O vento sopra com moderada intensidade no litoral sul e também na Grande Vitória. As temperaturas aumentam, já está muito calor, mas vai aumentar ainda mais, tá? Isso em todas as regiões. Na Grande Vitória, sol entre poucas nuvens, também não tem previsão de chuva para cá não, tá? A temperatura mínima aí fica em torno dos 25 graus e a máxima perto de 35, mas a sensação térmica é de mais de 40, né? Pois é, tá bem quente, hein, gente? O fim de semana, hein? O sábado será de sol entre nuvens e pancadas de chuva com trovoadas, mas deve ser aí a pancadinha de verão, né? Isso aí. A partir da tarde nas regiões sul e também na região sul serrana. O sol predomina e não há previsão de chuva nas demais áreas do Espírito Santo. E o domingão? Como é que fica o domingão? Será de tempo instável em todo o Espírito Santo. Tem aí uma combinação entre o calor e a umidade que pode favorecer o aumento de muitas nuvens a partir da tarde, o que não deve estragar a manhã de praia de todos os capixabas. Jamais, né? Vai dar para aproveitar, vai dar para curtir, com certeza. Tá na hora de encerrar? Bye, bye. Beijo, gente. Ó, até amanhã. A gente se vê por aqui. Tchau, gente. Aproveita o fim de semana. Um abraço.